Boa noite a todos. Estamos hoje aqui para mais uma palestra da AGNotari, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E aí nós temos o prazer aqui de ter o Dr. Bruno Gruppi e o Dr. Rodrigo Veneziani, né, que vai trazer aqui um tema sobre imóvel rural, CAR, e o atual posicionamento da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, né, no caso. E nós temos aí o prazer de ter o Dr. Bruno nessa nossa última palestra da AGNotari do ano de 2023. Eu sei que essa palestra vai estar disponível no YouTube, então quem for assisti-la posteriormente também, nós temos várias palestras sobre vários temas, são mais de 50 palestras disponíveis gratuitamente no YouTube. Temos também o nosso Papo Acadêmico, que é disponível no Instagram e também é um podcast, então nós temos bastante material disponível e acessível aí para todos. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma leitura rápida aqui do currículo dos nossos palestrantes. Dr. Rodrigo Veneziani de Paula, ele é biólogo, mestre em Geografia Física, gerente de projetos multidisciplinares na área técnica, conservação ambiental, mercado agropecuário, planejamento rural, regularização ambiental e fundiária, geoprocessamento e sistemas de informações geográficas, o SIG, proprietário da empresa Mantiqueira Treinamento Profissional Limitada. E o nosso Bruno Gruppi, que a gente já está acostumada com ele aqui, que ele faz parte da AGNotari, ele é advogado e geógrafo, especialista em direito ambiental e registral e notarial, associado e coordenador temático da AGNotari e membro efetivo da comissão da OAB São Paulo e do Ibradim. E ele tem Instagram agora, Dr. Bruno, é uma novidade, que eu não sabia, @fazendo.regularização. Doutor Bruno, é um prazer tê-los aqui e a palavra é sua. Obrigado, Andréia. Boa noite. Rodrigo, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de fazer mais uma palestra pela AGNotari. É um tema bastante relevante, em virtude da alteração que ocorreu nas normas de serviço da Corregedoria, referente à averbação do cadastro ambiental rural. Eu tentei buscar, tanto nesta palestra quanto na anterior, uma composição multidisciplinar, porque toda vez que a gente fala em direito ambiental ou em meio ambiente, a gente tem que sempre pensar que serão pelo menos aí duas disciplinas envolvidas, né? Na anterior, a gente tinha o Daniel, que era topógrafo, e agora a gente tem o Rodrigo, que é biólogo e mestre em geografia. O tema aqui, a gente vai tratar um pouco das exigências sobre o cadastro ambiental rural. O Rodrigo vai apresentar um pouco o sistema do cadastro ambiental rural e eu vou trazer as últimas novidades aí, tanto normativas quanto posicionamento jurisprudencial. Vou começar aqui a palestra, compartilhar minha tela. Deixa eu só achar aqui a apresentação. Tá aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, Bruno, está aparecendo. Agora ficou melhor. Tá ótimo. Então, eu vou começar falando um pouco, fazendo uma introdução sobre o tema, e na sequência o Rodrigo começa a falar, também se apresenta um pouco e trata aí do tema dele. Bom, nossa palestra é Imóvel Rural, né? O cadastro ambiental e o atual posicionamento da Corregedoria Geral de Justiça, né? O cadastro ambiental ele foi criado pelo Código Florestal, da Lei 12.651 de 2012, e ele é um importante instrumento aí de planejamento ambiental. É um cadastro autodeclaratório onde os proprietários e possuidores rurais declaram aí a presença de vegetação nativa e se há passiva ambiental, né? Atualmente, a gente tem mais de 7 milhões de imóveis rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural com essas informações ambientais, né?
O artigo 29 trata justamente da criação do cadastro ambiental rural, onde ele traz aí a finalidade de integrar as informações ambientais, né? E o parágrafo 1º do artigo 29 trata os requisitos para eu cadastrar um imóvel rural, né? Então, os principais requisitos é a identificação no cadastro, até para fins de responsabilidade ambiental, a comprovação da propriedade ou posse, né? Que aí poderia ser a matrícula, um título, como uma escritura, a identificação do imóvel por meio da planta e do memorial descritivo, daí porque a importância da palestra que a gente teve no mês passado em relação ao georreferenciamento. Então, a tendência do imóvel rural é que todos esses dados sejam cadastrados, sejam integrados, então, os dados de imóveis rurais relacionados ao georreferenciamento, ao cadastro ambiental rural, ao ITR, eles vão compor uma única base, né? Que mais? A inscrição no cadastro ambiental rural, ela não reconhece propriedade, lembrando que o que se reconhece propriedade é o registro na matrícula e também não se reconhece a posse. Todos os imóveis rurais devem ser inscritos no CAR e não há um prazo determinado para isso. O que se tem é que até 31 de dezembro deste ano, imóveis com mais de 4 módulos fiscais, o módulo fiscal é uma unidade de medida do INCRA, precisam ser inscritos para você ter direito aos benefícios do programa de regularização ambiental. Imóveis com menos de 4 módulos fiscais podem ser inscritos no CAR até 31 de dezembro de 2025 para ter esses benefícios. Aqui eu estou demonstrando para vocês o relatório sobre a inscrição do CAR, como eu tinha comentado. Atualmente, esses dados são de setembro deste ano. Há no Brasil em torno de 7.180.000 imóveis cadastrados e apenas 96 mil aprovados. Então, a gente vê uma baixa efetividade e implementação do CAR, o que isso é muito ruim, porque gera bastante insegurança jurídica, afeta aí a necessidade, afeta aí a importância de se praticar essa política pública de preservação ambiental, né? Então, compromete a eficiência na preservação ambiental. Esse número no estado de São Paulo representa algo em torno de 420 mil imóveis inscritos no estado de São Paulo e apenas 20 mil imóveis rurais aprovados, ou seja, algo em torno de 5% dos imóveis rurais no estado de São Paulo foram aprovados. Isso é importante para a gente entender mais para frente que algumas exigências das normas da corregedoria, além de serem ilegais, elas também são insensíveis, né, ao status atual de aprovação do CAR. E isso gera muito desgaste junto às corregedorias, gera muito desgaste junto aos cartórios e talvez um desestímulo na regularização dos imóveis rurais, né, por meio da retificação ou da usucapião, né? E por que eu falo que algumas medidas da corregedoria, algumas normas da corregedoria são ilegais? Porque o Código Florestal atual, ele desobrigou a averbação da área de reserva legal, conforme previsto no artigo 18, no parágrafo 4. Até 2012, os imóveis rurais eles eram obrigados a averbar a área de reserva legal na matrícula. Isso tinha uma finalidade de publicidade, tinha uma finalidade de maior segurança jurídica. A partir de 2012, o Código Florestal atual entendeu que não haveria perda aí de publicidade ou de segurança jurídica com a declaração somente das áreas ambientais no cadastro ambiental rural. Apesar disso, apesar dessa previsão expressa da lei de desobrigar a averbação da área de reserva legal, a corregedoria tem exigido
que se averbe o número do CAR na matrícula, que se indique a área de reserva legal e que se demonstre aí o cumprimento das exigências. E aí é isso que as normas dizem, né? O item 123.3 do capítulo 20, que trata dos registros de imóveis, eles condicionam as retificações e também uso capiões à averbação do cadastro ambiental rural, né? Recentemente, houve aí a alteração do provimento, a alteração das normas com a publicação do provimento 25 de 2023, que incluiu, além da necessidade de apresentação do recibo de inscrição do CAR para a averbação do número da inscrição na matrícula, a necessidade também da demonstração da situação das informações declaradas no CAR. O Rodrigo agora vai começar a falar e ele vai tratar justamente disso. Como é que funciona o sistema, quais são as exigências, vai fazer um passo a passo bem legal. Depois ele vai mostrar o que é um recibo e o que seria esse demonstrativo. Rodrigo, a bola está com você. Estão me ouvindo? Beleza. Ô, Bruno, a tela está meio pequena, não dá para ler não dá para ler. Às vezes amplia, às vezes diminui. Tem como aumentar isso daí? Deixa eu ver aqui. Se quiser Verdade, também posso. a tela tá como se estivesse piscando, sabe? É pequeno, não dá para ler. É como se ela ficasse em retrato e paisagem, entendeu? Se quiser, eu compartilho aqui, se não der aí. Acho melhor você compartilhar, viu, Rodrigo? Tá, espera aí que eu vou salvar em PDF aqui, eu consigo, aí fica maior. Vamos lá. Espera que eu vou abrir a tela aqui, aí vocês veem. Tá funcionando. E agora, tá vendo? Estou vendo. Sim. Acho que é até uma boa colocar em PDF. Tá dando para ler? Sim. Tá pequeno, né, Bruno? Um pouquinho. Tá. Vou comentar ali em cima. Melhorou. Melhorou. Tá, beleza. Eu vou fazer uma demonstração do CAR, literalmente a plataforma dele, a parte técnica, para a gente ter uma ideia de como funciona, de como atualmente esse sistema está funcionando e está disponibilizado para público geral, tá? O CAR, a gente consegue acessar ele através desse link aqui, numa plataforma online, que é a plataforma do .gov, e essa imagem aqui é a cara dele quando você entra. Então, se você acessa, o seu primeiro contato com o CAR vai ser essa tela aqui. Se você correr para baixo um pouco, e vão aparecer informações aqui, vários ícones que são os elementos para fazer o cadastro e para depois você conseguir editar o seu CAR ou mudar alguma coisa, se você colocou alguma informação, mudou alguma matrícula, vendeu uma parte do imóvel, então você consegue fazer tudo aqui usando essas ferramentas, essas janelinhas que tem aqui, tá? E como a gente vai falar agora da inscrição, propriamente dita, vamos focar aqui nesses três principais ícones, que são faça seu CAR, envie seu CAR e retifique seu CAR. Quando você clica no faça seu CAR, é o primeiro passo para você inscrever um imóvel rural. Um proprietário, um técnico, ele vai entrar aqui e vai clicar, tá? Ele vai te direcionar para essa janela, que é onde tem a separação por estados. Alguns estados, eles possuem um sistema próprio, um site próprio, um gov. O estado que representa. Na maioria deles, eles utilizam essa plataforma federal mesmo, que é essa que a gente está aqui mostrando. No caso,
eu cliquei no Faça Seu CAR e vou clicar aqui em São Paulo, que é o nosso estado, e a gente vai direcionar mais para ele aqui, que a maioria dos CARs que a gente trabalha, que eu trabalho, estão aqui. Mas não faz diferença o modo de cadastro, não faz diferença com os outros estados. Talvez alguma coisa no site, uma coisa pequena faz, tá? Vamos seguir. Quando você clica no estado desejado, ele vai te direcionar. No caso aqui, ele direcionou já para sp.gov. Está vendo ali a URL aqui? Está até linkável para essa apresentação, depois fica disponível. Quem quiser clicar já vai entrar direto no site. E aqui você foi direcionado para fazer download de um software que chama módulo de cadastro. Então, ele vai te direcionar para sair do sistema online e baixar um aplicativo, um software que vai ser instalado no seu computador. Essa que é a diferença do CAR antigo. O CAR antigo que a gente usava não tinha isso. O CAR federal agora a gente tem que baixar e trabalhar fora do sistema online. Então você clica em baixar aqui, ele vai baixar um aplicativo que você deve instalar no seu computador. E quando você instala, ele vai ficar ali como aquela janelinha, essa janelinha aqui em cima. Então ele fica como um programa no computador. Aí você pode cadastrar nele diversos CARs, por exemplo, e para diversos proprietários você vai usar sempre esse sistema, esse módulo. Tá? E com ele, você pode trabalhar offline. Então, você consegue cadastrar, você só precisa da internet para baixar o sistema, e depois você trabalha nele offline. Você consegue fazer o mapeamento, inserir as informações, tudo offline. E isso é legal, isso é importante, porque às vezes você vai para a roça lá e não consegue internet, você consegue trabalhar, ainda mais o pessoal que vive lá, que vive no campo, isso é importante. Essa ferramenta foi muito boa para nós. Seguindo aqui o módulo, então aqui a gente já está fora da internet, a gente já está num software no computador, que é essa janelinha aqui. Aí ele tem esses 5 passos, que são essas 5 janelas principais aqui. Dando um zoom nelas, as 4 primeiras são as mais importantes, são as que a gente vai conseguir enviar um cadastro para o CAR. Tá? Essa primeira aqui, ela representa quando você vai fazer todo o projeto aqui, dentro desse módulo, você consegue baixar as imagens de satélite que são disponibilizadas pelo governo para você fazer o seu mapeamento. Então, você baixa elas usando a internet, elas ficam salvas no seu computador e elas ficam bem na área onde tem a fazenda que você está fazendo, o imóvel que você está trabalhando. Então, você escolhe o local certo, baixa a imagem certa. Você não vai baixar a imagem do Brasil inteiro, por exemplo. É só uma imagem. E aí você consegue trabalhar offline com ela. Depois disso, você vai em cadastrar. No meu caso, por exemplo, como técnico, eu não uso essas imagens do sistema baixadas. Eu faço todo o trabalho de mapeamento em um software fora desse aqui, que é um software de geoprocessamento, que é muito mais preciso e direcionado para a gente fazer mapeamento mais correto. Eu não faço diretamente aqui nesse sistema, mas dá para fazer aqui. Você consegue até desenhar o perímetro do imóvel na mão. Um proprietário rural que não tem o georreferenciamento, alguma coisa, ele desenha na mão. Por isso que tem um monte de imóvel sobreposto aí, né? Você consegue desenhar um em cima do outro até. Mas esse não é o caso nosso aqui. A gente faz ele através do georreferenciamento e já joga o sistema todo pronto aqui. Quando a gente entra em cadastrar, que é o elemento mais importante aqui, esse aqui é a carinha de quando você clicou em cadastrar. Então, você tem todas as informações do imóvel aqui, tá vendo? Nessas abinhas aqui, ó. Tá? Nela você consegue colocar informações de matrícula, proprietário, endereço proprietário, e-mail para cadastro, que é muito importante, porque esses e-mails aí, a maioria dos proprietários coloca algum e-mail do funcionário, alguma coisa que depois nem sabe acessar mais, então isso acontece muito. É importante os dados estarem corretos aqui. Documentação, aqui você não faz upload de nenhum documento, você só cita eles. Então é um material bem leve para ser salvo depois. A janela GEL, essa aba GEL aqui é a mais importante. Ela é justamente onde você vai declarar todo o mapeamento do seu imóvel. Que é nesse mapeamento que ele vai constar o que você deve, o que o imóvel deve em reserva legal, em APP, em área desmatada.
tá? Eu vou passar a próxima. Eu estou com a aba Gel aberta aqui, tá? Nela, a gente tem esses mapas aqui, onde eu vou cadastrar cada fase do mapa do meu imóvel, tá? Isso aqui é um proprietário fazendo ou um técnico. E se você clica em cada uma delas, por exemplo, no imóvel, você vai cadastrar o perímetro dele. Ou você desenha na mão ali, usando a imagem que você baixou lá no começo, ou, no meu caso, por exemplo, eu não baixo a imagem, eu já tenho esse arquivo pronto, que eu já desenhei num software, já fiz o trabalho de campo, já fiz todo o procedimento. Eu até escrevi aqui, ó, na aba Gel, por exemplo, serão cadastradas todas as feições de mapeamento levantadas pelo técnico responsável após a utilização de análises geográficas, que são as imagens satélite. Eu uso algumas imagens de alta resolução, o que tiver disponível gratuitamente na área, e dependendo da região, você precisa até comprar uma imagem de alguma empresa de satélite. E aí a gente usa essas imagens e também mapas de fontes públicas, como hidrografia do IBGE, do IGC, dados da Fundação Florestal, de reserva de parque estadual, tudo isso aí para fazer um mapeamento mais preciso, e a gente consegue, através desse mapeamento, fazer uma visita a campo. Normalmente a gente faz isso para poder corroborar esses dados e cruzar essa informação com a realidade. Então a gente consegue saber exatamente se aquela nascente está lá, se aquela vegetação que eu classifiquei no mapeamento como degradada, se realmente ela está degradada ou se ela está regenerando. Tudo isso daí é declarado aqui nessas janelinhas do mapa aqui, ó, cobertura do solo, servidão administrativa, se tiver uma linha de alta tensão, se tiver uma passagem de ferrovia, de rodovia, de estrada municipal, tudo isso daí é servidão administrativa, um gasoduto. Aí depois você vai em app, que é onde você vai cadastrar toda a hidrografia, que vai gerar essa área de preservação permanente, aqueles 30 metros do rio, você vai colocar os lagos, tudo que tiver em hidrografia. Questão de hidrografia, você coloca aqui que hidrografia gera app. Toda app é gerada pela hidrografia ou pela inclinação de um terreno. No código tem todo esse procedimento aí, o que é app. E por fim você coloca a reserva legal que você vai declarar, que você vai oferecer. Ela pode incluir toda a app que você colocou e mais alguma coisa ali que você uma floresta que você tem ali na sua fazenda, que vai cumprir os 20% ou não, ou depois você vai precisar de compensação ou de plantio. Tudo isso aí é discutido pós-cadastro, tá? Acho Depois que, de feito... Rodrigo, Oi, Bruno. só interromper para fim ilustrativo, né? O cadastro ambiental rural é aquele protocolo inicial que a gente apresenta, isso. Por exemplo, num cartório de registro de imóveis, quando da apresentação de um título, né? Ele vai passar por uma análise automatizada, e caso haja algum passivo, vai ser recomendado aí, como o Rodrigo vai falar lá na frente, as formas de regularização ambiental. Então, você vê que o que o sistema mostra, o que o Rodrigo está demonstrando, vai ao encontro, né, se soma com aquela previsão legal. Isso é um cadastro autodeclaratório, então quem está fazendo todo esse preenchimento é o proprietário ou o possuidor rural, onde ali ele trata do interior do imóvel, o que ele tem de vegetação nativa, o que ele tem de rio, o que ele tem de servidão de passagem, justamente para que o sistema apure se ele tem algum passivo ambiental para fins de planejamento e fiscalização, né? É claro que essas áreas declaradas, essas áreas ambientais declaradas podem gerar isenção no pagamento de TR, né? Tem ônus e benefícios, né? Então, só esse complemento. Exato. Obrigado, Bruno. Não sei se eu estou indo muito rápido aí. Não, tá ótimo. Tá bom. Tá. Depois, se o pessoal tiver alguma dúvida também, a gente esclarece. Mas eu estou dando uma passada aqui, mais na parte técnica mesmo do cara aqui,
e para mostrar que a gente tem que ter uma ligação entre a técnica toda aqui do CAR, o sistema, tem programação, tem tudo isso aqui dentro, e fazer um link com a legislação, né, e fazer funcionar. Então, isso daí fica até complexo ali, você conseguir demonstrar uma lei, alguma coisa em mapeamento, em informação que você vai gerar aqui. Então, eles conseguiram, o sistema do CAR está bem preciso agora, a gente consegue trabalhar bastante isso de forma correta. E vamos seguir aqui. Depois de ter feito... Até, Rodrigo, a interface também está muito boa, né? Então, tá legal agora. O de São Paulo era legal, o Sicar aqui de São Paulo era bem legal também. Mas agora a gente já acostumou com esse e está começando a gostar dele. Que bom. Prosseguindo aqui, depois de preencher todas essas abas aqui no módulo de cadastro offline, a gente vai clicar aqui, gravar para envio, que é uma daquelas janelinhas lá do módulo, da página inicial. Quando você faz isso, ele vai gerar um arquivo bem leve, um arquivo .car, que chama. E esse arquivo é um arquivinho só que você vai mandar ele para o sistema. Aí sim, agora você vai entrar na página online de novo. Aí quando você clica em enviar, ele vai abrir automaticamente o site do CAR já. E aqui ele já abre o site do CAR São Paulo, que você baixou o módulo de São Paulo, o módulo a partir do estado de São Paulo. Essa aqui é a cara do CAR de São Paulo, que é a mesma coisa, tem todas as ferramentas do CAR federal ali, só tem uma configuração um pouco diferente. Então, você tem as 3 opções principais aqui, que é faça seu primeiro acesso, baixe o módulo, que a gente já baixou, na verdade, se eu tivesse entrado aqui no CAR estadual, também conseguiria baixar aqui direto, tá? E envie seu cadastro, que é o que a gente vai fazer depois de ter gerado o arquivo no módulo de cadastro, tá? Então, agora a gente já está online de novo, agora precisa da internet aqui para poder seguir o trabalho. Quando você clica em enviar o cadastro, aparece essa janela aqui. Ela te direciona, você seleciona aqui, escolhe o arquivo lá que você salvou, que é .car, é um arquivinho que vai ficar no downloads lá, ou onde você quiser salvar ele. Aí você segue esse espaço aqui, e o mais importante, você vai ter que esperar 48 horas depois que você fez o upload ali, para que esse arquivo entre no sistema do CAR e seja carregado lá no sistema federal, no sistema todo. Então, ele demora mesmo. Você não vai carregar aqui e já entrar no CAR. Aí, depois dessas 48 horas, o proprietário do imóvel vai fazer o cadastro dele lá no... Vou voltar aqui, no Faça Meu Primeiro Acesso. E aí ele vai colocar o número do CAR ou o protocolo que vai ser gerado ali na hora que você faz a inscrição, que você envia o documento. E aí ele vai gerar um login e senha para entrar no CAR. E a partir daí, ele entra dentro do sistema CAR, aí ele tem uma página só para ele, o proprietário. No caso aqui, tem o meu nome, eu não sou proprietário agora aqui de nenhuma, mas eu estou como representante, está escrito aqui, ó, representante, eu sou representante técnico de alguns CARs, então eu tenho acesso. Mas o principal login é do proprietário. Então, a partir daí, ele tem acesso ao CAR dele, que aí essa aqui, aí você clica aqui no central do proprietário, você consegue ver a lista de propriedades rurais que tem nesse CPF, ou CNPJ. Ou se tiver um só, já entra direto, aí vai entrar nessa página aqui, tá? Essa página é a principal do CAR, que é onde a gente vai trabalhar todo o processo da regularização, tá? Todo o processo vai ser feito aqui. Aqui tem avisos, tem mensagens, aqui tem a linha do tempo aqui que indica todo o andamento do processo. No caso aqui, a inscrição foi feita só, não teve nenhuma análise do CAR. Aqui você consegue baixar os recibos do CAR, que isso é muito importante, justamente o que o Bruno falou aí, para as instituições que solicitam, banco, financiamento, tudo que precisa para o produtor rural, ele vai pedir esse recibo de inscrição. E com esse recibo você está em dia com a lei. Você está com o seu cadastro feito, você tá tudo certo, está tudo em ordem. Aqui a gente tem as abas laterais, inclusive esse gerenciar vínculo aqui, é onde o produtor rural pode colocar um técnico como representante, para eu poder, por exemplo, entrar no CAR e mexer.
fazer alguma alteração necessária ou atender uma análise. E ele pode gerenciar o vínculo, tirar a pessoa, colocar outra, tranquilo. Só o login dele que não muda nunca, ele vai ter que sempre ter o mesmo e o e-mail cadastrado. Essa aba ficha do imóvel, ela é muito importante justamente porque, agora eu cliquei na ficha do imóvel. Ela mostra o que você cadastrou lá no módulo de cadastro. As informações aqui de propriedade, de proprietário, de documentação, está tudo aqui. Você consegue clicar em cada um desses, vai aparecer a informação que você digitou lá naquele software. E o mais importante, que é esse GEL aqui, é o mapa que você desenhou lá, e ele já veio automático aqui para a plataforma, tá vendo? Então, isso aqui é o que você está mostrando para o órgão ambiental. Ele vai analisar o que você pôs aqui. E a partir daí, você pode gerar, isso aqui é um exemplo do recibo de inscrição, que é o que o pessoal mais pede, e o demonstrativo do CAR, que também pedem, que ele tem mais informações sobre reserva legal, tem mais informações que o recibo, mas basicamente eles têm a mesma função em banco, em tudo que for necessário para você demonstrar que você tem o seu CAR inscrito. Tá? Para complementar, essa parte aqui é um pouco, dá uma confundida esse negócio de CAR, PRA, MRA. No fim, tudo tem a mesma função, tudo faz parte de um sistema só, que é o PRA. O que é o Programa de Regularização Ambiental? Ele compreende um conjunto de ações, iniciativas que devem ser desenvolvidas por proprietários rurais para a adequação e a promoção da regularização ambiental de seus imóveis. O que isso quer dizer? São várias ações que vão ser tratadas desde o comecinho, desde um cadastro, desde a definição da reserva legal, da preservação da APP, até a conversa dele com o governo, com o órgão ambiental, para poder, para que esse imóvel seja regularizado, as propostas que ele fizer sejam aceitas ou não pelo órgão ambiental. Então, isso é uma tratativa. E esse é o PRA. O proprietário tem o direito de aderir ao PRA. E qual que é a relação do CAR com o PRA? O CAR, ele é a principal ferramenta do PRA. Sem o CAR não existe. O CAR, ele é a base de tudo. É nele que vai definir os passivos a serem regularizados. Ele prevê que o produtor deverá propor um projeto de recuperação de áreas degradadas se ele tiver alguma área de APP ou reserva legal que ele precise plantar mudas nativas. Tudo isso daí vai ser um processo, não é de uma hora para outra que já vai sair tudo pronto. Então, quando é aprovado algum processo para ele responder, ele vai assinar um termo de compromisso. Isso daí é muito comum no interior, principalmente termo de compromisso ambiental, de plantio de mudas nativas, e as empresas que compram safra, as grandes usinas, então elas exigem que o proprietário tenha essa regularização. Então, isso daqui é muito importante. E dentro do CAR existe o MRA. Isso aí, depois que o CAR é analisado, você enviou o CAR, aí o órgão ambiental vai analisar, vai abrir esse módulo de regularização ambiental. Ele é uma ferramenta dentro do CAR que permite o monitoramento através de imagens de satélite, imagem de sensoriamento remoto, que é justamente o que a gente fez lá para fazer o mapeamento. A definição aqui, eles falam de modo mais complexo, mas isso aqui nada mais é do que uma ferramenta tecnológica integrada ali no CAR para você fazer como se fosse um bate-bola com o órgão ambiental. Você vai declarar, ele vai fazer uma análise, aí através do módulo você faz uma proposta, que elabora uma minuta de proposta de adesão ao PRA, aí o órgão ambiental vai olhar e falar, tá, eu gostei disso, mas não gostei disso, a gente precisa alinhar isso aqui, e no fim, você assina um termo, você está dentro você tem os direitos estipulados pelo Código Florestal Brasileiro para quem aderiu ao PRA. Então, no final de todo o processo de PRA, CAR e MRA, que é tudo no fim uma coisa só, são nomenclaturas para regularização ambiental, você vai conseguir regularizar seu imóvel e durante o processo todo você já está regular. Então, só de fazer o CAR você já está regular, porque, como o Bruno falou,
tem 5% dos CARs aprovados. E esses CARs aprovados não devem ter nem vegetação nativa, não tem nada, é só plantação. Então não tem nem o que analisar. Por isso que tem aprovado, senão também não teria, acredito. Mas agora já está caminhando, a gente já está vendo muito CAR sendo analisado, inclusive eu como técnico, estou respondendo bastante CAR, o órgão ambiental está bem aberto à discussão, a gente tem WhatsApp para discutir com eles, caso a caso, então vai ser um trabalho demorado, mas vai funcionar e está funcionando realmente. E a partir daí, o Bruno agora vai falar sobre essas vantagens de quem aderiu ao PRA, inclusive da compensação de reserva legal. Aí, Rodrigo, até pedi para você conduzir aí a apresentação, porque acho que ela fica melhor Tá bom. disposta do que a minha tela aqui. Então, o Rodrigo ele comentou o caminho da regularização ambiental de imóvel rural a partir ou com base no Código Florestal, né? Então, eu tenho um imóvel rural, eu tenho a posse de um imóvel rural, eu sou obrigado, por lei, a mantê-lo regularizado ambientalmente. Essa regularização do imóvel rural é uma obrigação real, né? Uma obrigação próprio terreno, que ela é grudada ao imóvel. Se eu vendo para alguma pessoa, o comprador, ele é obrigado a recuperar, o vendedor também tem a sua responsabilidade. Então, eu faço esse cadastro, indico quem é o proprietário, indico o perímetro do imóvel, faço as declarações, como o Rodrigo indicou, das áreas de vegetação nativa, rios. Esse cadastro ele vai ser analisado. Tendo passivo ambiental, você vai requerer a sua adesão no programa de regularização ambiental. Esse requerimento, a adesão, é feita pelo módulo de regularização ambiental. Então, toda essa tramitação, ela é eletrônica e tem de ser automatizada. A lei traz algumas alternativas para você regularizar aquelas áreas ambientais, ou aquelas áreas que são ambientais que são protegidas, como a área de preservação permanente e a área de reserva legal, né? A área de preservação permanente são áreas, principalmente, que estão próximas a rios, e elas têm, entre outras finalidades, ou têm como principal finalidade, proteger a qualidade aí dos cursos d'água. Já a reserva legal, que corresponde a 20% da área do imóvel, tem como finalidade a biodiversidade. Em relação à área de reserva legal, em relação à área de APP, a gente tem poucas alternativas para regularizar, né? Ela pode ser regularizada na norma geral da lei ou no uso consolidado, né? Caso você explore já uma área da área de APP, essa sua faixa de recuperação, de restauração da área de APP seria reduzida, mas, em razão da função, ela tem que ser recuperada. Em relação à reserva legal, a lei traz aí algumas alternativas para regularizar. Algumas que já foram reconhecidas como constitucionais pelo Supremo são o artigo 66, 67 e 68, né? O 67 diz que imóveis rurais com menos de 4 módulos fiscais, né? O número de módulos fiscais a gente pode atestar aí no CCIR, eles não precisam ter a área de reserva legal recomposta, né? Então, o que isso quer dizer? Eu não tenho 0% de vegetação no meu imóvel com menos de 4 módulos fiscais. Preciso recuperar para ter área de reserva legal? Não, não precisa. Eu tenho 5%, então eu atendo. Eu tenho 5%, posso desmatar? Não, não pode desmatar. O que a lei dá, o benefício que dá para incentivar o pequeno produtor rural, é que a área que ele tem de vegetação nativa seja suficiente para ele atender a legislação. O artigo 68, ele trata de uma questão de irretroatividade da lei. A lei, ao longo dos anos, ela foi protegendo de forma escalonada os tipos de vegetação nativa. Então, a partir de 1934, no Brasil, as florestas existentes elas eram protegidas. A partir de 1965, as matas passaram a ser
protegidas. E a partir de 1989, todos os outros tipos de vegetação passaram a ser protegidos, incluindo o cerrado. Então, quer dizer que se eu tenho um imóvel localizado no bioma cerrado, onde foi suprimido, foi cortado, foi desmatado uma vegetação antes de 89, eu não precisaria fazer aí a área de reserva legal. Se foi feita depois de 89, sim, eu vou precisar recuperar a área de reserva legal, se a minha área não tiver menos do que 4 módulos fiscais. O raciocínio é o mesmo, né? Então, mata, a gente tem aí a Mata Atlântica, floresta amazônica. Então, por isso que é importante ter sempre uma assessoria jurídica, uma assessoria técnica, para que possa te dar a ferramenta adequada, o remédio adequado para você regularizar aí o seu imóvel, tanto atendendo o desenvolvimento sustentável como a exploração econômica do imóvel. O próximo slide, Rodrigo, por favor. O próximo slide, ele trata das modalidades de compensação ambiental. Então, eu tenho um imóvel rural que tem um passivo de área de reserva legal e eu teria aí as alternativas de recuperar esse passivo. Como é que eu posso fazer? Eu posso recuperar no próprio imóvel, né? Eu vou e planto, contrato aí um biólogo capacitado que vai fazer o projeto, que é o PRADA, por meio do Programa de Regularização Ambiental, e ali ele, no prazo de 20 anos, ele vai definir as medidas ambientais que serão propostas no imóvel para recuperar. Ou eu posso compensar o meu passivo numa área que tem excedente. Aqui a lei ela sai daquela ideia de comando e controle e vai na alternativa dos instrumentos econômicos. Ela premia, ela prestigia, ela incentiva aquele proprietário rural que tem excedente de vegetação e que, ao invés de desmatar, ele recebe por preservar o meio ambiente. As modalidades de compensação ambiental previstas na lei são 4. A primeira é a cota de reserva ambiental, a segunda é o arrendamento sob o regime da servidão ambiental. A terceira é muito interessante, a doação ao poder público de uma área localizada no interior de uma unidade de conservação, por exemplo, um parque. Então, um proprietário rural, ele teve a área dele desapropriada, não recebeu a justa e prévia indenização, então ele consegue, por meio desse instrumento, receber, ao invés do Estado, ele recebe do proprietário que tem passivo de reserva legal a indenização. E a última modalidade é aquele proprietário rural, como o Rodrigo, um grande fazendeiro com 2 fazendas, uma com passivo e outra com excedente. Uma peculiaridade dessas alternativas que é a modalidade do arrendamento da área sob o regime de servidão ambiental impede que eu compute nessa conta a APP. Então, se a minha área de servidão ambiental for só de APP, ou seja, eu tenho 25% de APP, eu não conseguiria fazer a compensação ambiental pelo regime da servidão nesse excedente de 5%. Né? Todas essas modalidades, como envolvem imóveis, às vezes de proprietários distintos, com exceção da última modalidade que é de mesmo proprietário, impõe aí a averbação dos imóveis envolvidos como uma servidão, né? O imóvel serviente e o imóvel dominante. Isso tem a finalidade de você dar publicidade e informar aí aos proprietários rurais da compensação ambiental. Próximo. Isso. Então, qual que era o requisito do Código Florestal para eu promover a compensação ambiental? O único requisito exigido na lei do Código ou na lei ambiental, no Código Florestal, é a equivalência de bioma. Então, eu posso compensar uma área com passivo com outra área que tem excedente, desde que haja mesmo bioma. O bioma é uma escala de medida
onde concentra aí alguns tipos de vegetação, algumas características geográficas, biológicas sobre determinada área. No estado de São Paulo, há principalmente 2 biomas, ou há somente 2 biomas, né? Não principalmente. O bioma da Mata Atlântica, que está aí na imagem em verde, e o bioma de Cerrado, que está em imagem em amarelo ou dourado. É claro que a natureza não é quadrada, né? Ela não é estável, não é estanque, né? Existe aí um momento de transição, de um momento para o outro, né? Não é que em um momento começa Cerrado e o outro começa Mata Atlântica. É até engraçado que se você joga essa imagem no Google Earth, o Cerrado na cidade de São Paulo começaria ali logo depois da Praça da Sé, onde tem o Corpo de Bombeiros, ali a gente olhando do Palácio da Justiça, onde está o Palácio da Justiça é Mata Atlântica, o Corpo de Bombeiros ali seria Cerrado, né? Claro que não é assim, há essa zona de tensão. Então, a Secretaria do Meio Ambiente criou uma resolução, que é a Resolução 146, que ela define onde seriam os biomas e essa zona de tensão, que poderia ser como um super trunfo, né? Poderia servir tanto para um bioma quanto para outro. Próximo. Só que veio o Supremo Tribunal Federal julgando aí a constitucionalidade do Código Florestal, falou não, além do requisito do bioma, é importante também o requisito da identidade ecológica. Ele agregou mais um requisito, mais um requisito, mais uma exigência legal para as compensações ambientais, né? O Código Florestal foi publicado em 2012, na sequência foram propostas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, elas demoraram anos para serem julgadas, foram julgadas ano passado, onde o acórdão foi publicado, tinha essa discussão sobre se esse requisito da identidade ecológica era aplicado a todas as alternativas, houve a interposição dos embargos de declaração, e recentemente o Supremo falou, olha, a identidade ecológica ela é aplicada a todas as modalidades de compensação ambiental. O julgamento ainda não foi concluído, o ministro Barroso pediu vista, e ele tem o prazo, até anotei aqui, até o dia 12 de dezembro, para definir a questão do julgamento. Com base nos votos, já há a maioria consolidada para que a identidade ecológica se aplique a todas as alternativas legais. Então, a compensação ela passa a ser mais complexa, não é só a equivalência de bioma, né? Ela inclui aí outros critérios, como elementos abióticos, como solo e umidade, biodiversidade, fitofisionomia, tipo do estágio, indicação de espécies invasores, isso aí o Rodrigo é craque para fazer todo esse trabalho, indicadores de degradação ambiental, e um critério geográfico é que não só há necessidade da equivalência de bioma, mas também há necessidade de essa compensação esteja na mesma microbacia ou na mesma bacia hidrográfica. Microbacia e bacia hidrográfica são escalas de medida. É um tipo, né, mal comparando ou tratando de forma bem exemplificativa, é uma escala de município, bairro, cidade, né, onde ali há um rio predominante e que as chuvas que caem naquele espaço geográfico concentram ou vão para aquele rio, né? Então, aqui, no próximo slide, a gente vai ter uma ideia de quantas microbacias há aí no estado de São Paulo. Se eu não estiver enganado, no estado de São Paulo há hoje 22 microbacias. Então, se uma gota de água cair na bacia 22, ela vai concentrar na bacia 22, depois vai pegar um outro rio para uma outra escala de bacia. Então, a água da chuva 17 vai cair na água da chuva 17. Para fins de compensação ambiental, então, além do critério do bioma, eu só vou poder compensar em propriedades que estejam na mesma cor, né? Então, por exemplo, a 14 é a Turvo Grande, só vou poder compensar lá a 22, Pontal do Parapanaema.
e assim sucessivamente. Então, você percebe que a gente saiu de uma situação onde havia só equivalência de bioma para uma equivalência de bioma e de microbacias, né? Então, isso restringe. O próximo slide mostra que, além das microbacias, o estado de São Paulo tem três, mas principalmente duas bacias hidrográficas, né? Então, caso não seja possível fazer a compensação ambiental dentro da mesma microbacia, a lei permite que se faça dentro da bacia hidrográfica. Então, aquelas microbacias que estão localizadas na bacia do Paraná formam a bacia do Paraná, que gera o rio Paraná, ali na divisa com Mato Grosso do Sul. E as outras bacias formam aí a Atlântica do Sudeste. Ou seja, a gente só vai poder compensar, então, equivalência de bioma, mesma microbacia, e na impossibilidade mesmo na mesma. Eu não vou poder compensar um passivo que eu tenho, por exemplo, em Ourinhos, numa região que eu tenho ali em Juquiá, por exemplo. Não posso. Esse é o critério que o Supremo identificou e vai reconhecer. Então, essa é a tendência da compensação, que vai afetar, claro, aí a questão dos cadastros ambientais rurais, que vai afetar aí, a questão aí das retificações também, porque, como eu vou tratar no próximo slide, o cartório ele tem essa obrigação de verificar se é feito ou não a indicação da área de reserva legal, né? Então, essa é a informação. Acho que eu acabei não citando os outros itens do provimento 25, mas lá o oficial ele tem essa obrigação de analisar se houve aí a qualificação, a especialização da área de reserva legal e se atende aí o mínimo de 20 de São Paulo, né? Todas como eu falei, as alternativas de compensação ambiental precisam ser averbadas nas matrículas dos imóveis envolvidos, mas essas averbações só serão feitas depois de aprovada pelo órgão ambiental. E aí a gente vê esse descompasso, né? Porque eu tenho um imóvel rural que tem um passivo, eu busco a regularização nos termos da lei por meio da compensação, eu faço a compensação atendendo os requisitos da lei, mas o sistema do CAR não está totalmente implementado, só 5%, eu não consigo fazer a aprovação, porque eu não consigo fazer a averbação das compensações, aprovação. Então, isso tudo acaba travando um pouco. E aí acho que é a insensibilidade da corregedoria, né? Ao vincular isso, talvez seja uma medida política, ela acaba engessando um pouco as alternativas da lei, né? Acho que o próximo slide, Rodrigo. Aí a gente já chega para as considerações finais. Vou fazer as considerações finais, o Rodrigo também vai comentar um pouco, a gente vai abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas, depois do encerramento. Então, o que eu posso concluir atuando aí já há mais de 10 anos na área e interpretando aí esses atos normativos? A gente percebe que a corregedoria, ao exigir a averbação do número da inscrição do CAR, ao exigir agora a apresentação do demonstrativo da situação das áreas declaradas, ao exigir a especialização da área de reserva legal, ela age de forma ilegal, contrariando o Código Florestal. São exigências, são normas ilegais, porque o artigo 18, parágrafo 4º do Código Florestal, ele desobriga aí a necessidade de averbação na área de reserva legal. Então, essa é uma situação, né? A segunda coisa, para agravar essas exigências legais da corregedoria, a gente vê uma falta da implementação total do CAR e do PRA, né? Então, como demonstrado pelo próprio boletim produzido pelo órgão ambiental,
apenas 5% dos cadastros ambientais rurais foram aprovados. O que a gente tem, então, talvez é uma violação ao direito de propriedade, né? Aquele produtor rural, aquele proprietário rural que tem um imóvel que ainda não foi retificado, ele precisa retificar para poder vender, para retificar ele precisa ter aí a reserva legal dele regularizada, ele não consegue regularizar porque o sistema não está totalmente implementado, fica nessa situação. E, por fim, a gente vê aí essa questão da identidade ecológica, que o Supremo trouxe esse requisito que não estava previsto no Código Florestal. O julgamento deve se encerrar na semana que vem, no dia 12 de dezembro, né? E há aí uma questão que é muito sensível e bastante importante sobre a modulação dos efeitos da decisão das ADIs. Quando o requisito da identidade ecológica passará a valer? Será a partir da publicação da decisão, do trânsito em julgado, do julgamento? Será a partir da publicação da lei? Isso vai ter efeitos significativos aí na regularização dos imóveis rurais e naquelas averbações de servidão ambiental que foram feitas, né? Essas são algumas considerações que eu trago para a gente refletir. Rodrigo, e as suas considerações? Eu fui mais para dar essa elucidada no cara aí, no sistema mesmo, que tem essa tentativa de estar sempre andando junto com a legislação e acaba não conseguindo às vezes, porque a legislação tem isso, essa questão de identidade ecológica também vai gerar muita complicação no trabalho, vai tecnificar mais ainda o trabalho que já é muito técnico. Agora, realmente, um produtor rural não vai conseguir fazer um cara, ele vai ter que contratar um técnico para fazer. Já é assim, porque, pelo que vocês viram que eu mostrei aqui, não é fácil fazer, não é uma coisa simples que o cara que tem um sítio lá vai sentar no computador e vai fazer. Ele precisa de ajuda. A identidade ecológica, realmente, ela vai dificultar a regularização dos imóveis rurais, porque não tem floresta próxima das fazendas, principalmente no interior do estado. Você pega um município lá como Ribeirão Preto, alguma coisa assim, você não tem floresta para compensar. Então, todo mundo lá deve. Não tem 20% de reserva legal, ninguém tem sobrando. A opção que tinha era compensar nessas áreas de floresta do estado, como o Vale do Ribeira, lá tem floresta para muita floresta. Esse processo, ele tanto fazia com que o produtor rural pudesse continuar produzindo, sem ter que tirar uma área de produção dele e fazer uma floresta ali que ecologicamente também não vai chegar nem próximo de uma floresta do Vale do Ribeira, por exemplo, que já é consagrado, já está lá, ela já é densa, é uma floresta totalmente funcional. Você vai criar um mosaico de florestas restauradas no interior de São Paulo que não vai ter muita função ecológica, fazendo essa reserva legal local. Isso daí tinha que voltar a uma discussão, porque realmente vai ter muita dificuldade para aplicar a identidade ecológica. Essa é a minha opinião aqui como biólogo. E a gente consegue, fazendo uma compensação em uma área que já tem floresta, valorizar o Vale do Ribeira, por exemplo. O que um proprietário lá que tem só mato, a única forma de fazer um dinheiro com a propriedade dele era fazer compensação, era ceder floresta para os outros. Agora ele não vai poder fazer mais isso. Então, a gente corre risco de até perder aquela região tão rica do estado de São Paulo, porque não vai ter mais função financeira. Então, vai voltar a ter extração de palmito absurda, caça, tudo isso que já tem lá, mas quando você faz uma reserva legal, o cuidado é maior. Então, a gente vai ter dificuldade com isso também. Serra da Canastra, por exemplo, que não é no estado de São Paulo, mas é uma área de cerrado que podia servir como compensação, também sofre com isso. Se você não valoriza a floresta de alguma forma, você vai perder ela. E uma floresta dentro da propriedade rural pequena de 20% ali, não tem muita função ecológica como uma grande massa dessa. É isso que eu tinha para argumentar aqui nessa questão dessas ADINs. Aí eu vou deixar aí para dúvida, se alguém ficou com alguma dúvida, queria fazer um comentário. Bruno,
Oi, eu não levantei a mão aqui, mas eu vou pedir licença aqui até para fazer um comentário, principalmente por essas colocações aqui que o Rodrigo trouxe para a gente, né? Que eu achei bem interessante, que é Gera essa uma questão, discussão, né? que essa discussão realmente de valorizar a floresta que existe. Então, pelo que você trouxe, você vê, a gente está aqui trabalhando na zona urbana, não tem noção da importância disso, né? De que, porque assim, pelo que eu entendi, quem tem essas áreas em fazendas, que tem essa floresta, ele recebe por isso também, né? É isso, né? Porque quem não tem, paga uma compensação. Então, hoje, se Sim, quem tem que compensar não pode utilizar, porque está fora dessa identidade ecológica que o próprio STF trouxe agora, acaba desvalorizando essas áreas de florestas. Então, acaba desestimulando a isso. manter a floresta, né? Porque para que você vai ter essa floresta ali? Olha que dificuldade, né? É Exato. uma discussão, precisa discutir mais mesmo, né, Bruno? Isso é uma questão, uma bandeira séria para a gente levantar, né? Como o Rodrigo falou, né, É. tinha sido pensado aí na questão da identidade ecológica, ou na questão da ter como único requisito o bioma, justamente para valorizar o instrumento econômico, né, de Uhum. incentivar aqueles com excedente de vegetação nativa a preservar, né. Dessa forma, a gente fica preocupado que talvez, em virtude de toda essa insegurança jurídica, a complexidade da identidade ecológica e como materializar todos esses requisitos que o acórdão trouxe no sistema, isso inviabilizaria a compensação ambiental, que é Sim. um instrumento importante, não só de regularização, mas também um instrumento importante econômico, né? E até pelo que ele trouxe também, pelo que o Rodrigo trouxe, não vai adiantar criar florestas em pequenas propriedades, né? O Ela mosaico, tem o que mosaico. o mosaico, porque ela tem que ter É. uma sequência, né? Ela não Uma tem. onça, uma onça precisa de até 400 quilômetros de floresta para poder viver. Ela não vai viver pulando de galho em galho, de florestinha em florestinha. Ela vai ser atropelada, ela vai ser caçada, ela não vai conseguir, como no Vale do Ribeira, você encontra lá bastante espécies, assim, muita coisa que não tem no resto do estado. Então, Uhum. é difícil. Você encontra esses tipos de animais lá no interior aqui, região de Ribeirão Preto, tudo, o animal completamente suprimido ali numa área de 4 campos de futebol ali, sabe? E sofrendo pressão. Então, não vai adiantar. Se houver um estudo para essa restauração florestal for um corredor ecológico no estado inteiro, alguma coisa localizada por bacia, algum projeto do governo que a gente ainda não sabe se existe, pode ter alguma função ecológica. O proprietário rural pode financiar isso também. Então, é uma opção que pode acontecer. Tudo isso está em pauta. A gente precisa ver o que vai acontecer agora, né? Depois dessas ADINs. Vai gerar discussão, vai ter confusão. A gente precisa entrar num acordo. Interessante. O doutor Manuel também que levantou a mão. Acho que o Manuel tem uma dúvida. Tudo bom, Manuel? Boa noite. Acho que o microfone tá desligado. Tá no mudo, doutor Manuel, tá no mudo. Boa noite a todos, obrigado pela Boa noite. atenção. Parte ouvi no YouTube, parte ouvi no celular, terminei aqui pelo sinal. É o seguinte, imóvel que já tem a área de reserva, já tanto tem CAR, tem CCIR, TR, tudo ok, né? E esse imóvel, hoje localizado na expansão urbana ou na zona urbana, ele ainda é INCRA. Já tem a reserva legal. Esse imóvel passando para o município para pagar o IPTU, esses 20% da reserva, o que acontece? É uma pergunta interessante, viu, Manuel? Porque a obrigatoriedade da reserva legal, ela é exclusiva do imóvel rural.
O imóvel urbano não tem essa obrigatoriedade de reserva legal. O Código Florestal traz essa possibilidade, né, que haja a conversão do imóvel rural para o imóvel urbano. Essa área verde, a depender, essa área de reserva legal, a depender, ela poderá ser suprimida ou ela serve como área verde institucional. Por exemplo, se você for fazer um loteamento ali, você conseguiria transformar a área de reserva legal em área verde para fins de loteamento. Então, fica aí essas duas possibilidades previstas na lei, né? Então, é isso que eu me pergunto, porque, veja, na matrícula está os 20% localizado da reserva legal, né? A partir do momento que eu localizo em cartório, na matrícula, por um certo instante, hoje eu mudo para a zona urbana por uma opção de um condomínio de lotes, um loteamento, um empreendimento qualquer. Eu queria entender, quer dizer, essa figura que está na matrícula já determinada, ela continua valendo quando o imóvel vira urbano? Essa obrigação, ela continua valendo, né? Só que ela passa a ter uma outra denominação, ela passa a ter uma outra função ecológica. Ela deixa de ser uma área de reserva legal e passa a ser uma área verde urbana. Você ali tem impeditivos legais, né? Então, por isso que você não poderia suprimir aquela vegetação nativa sem ter uma autorização do órgão competente. Ok. Eu estou tentando até achar o artigo aqui na lei, justamente para a gente falar exatamente isso, né? Ela é até conceituada, chama área verde urbana, exatamente, que é o caso que você está tratando. Agora, eu não milito na área, mas o que eu vejo é o seguinte: a obrigatoriedade, o pessoal fazer o CAR, ok, e tem 2 anos para apresentar o PRA. Eu não acredito que nem 10% vai apresentar o PRA. Recentemente a lei foi alterada, então, o que diz a lei? O CAR é feito, o órgão ambiental vai notificar o proprietário para ele se manifestar em relação ao interesse na adesão ou não. Por isso, o Rodrigo enfatizou bem durante a apresentação dele que é necessário que o proprietário rural mantenha os dados cadastrais atualizados, especialmente o e-mail, porque por meio do e-mail que o órgão vai se comunicar com o proprietário rural. E ali ele vai intimar, notificar o proprietário para falar, olha, proprietário, você tem interesse ou não em fazer adesão ao programa de regularização ambiental para regularizar a sua área? Ok. Isso. Fora o tempo, né, para verificar todos os imóveis, todos os CAR. Até chegar lá, a gente já não sei o que aconteceu até lá, porque é muita coisa, é muito dado, é muita informação. Não tem gente para isso. Mais uma pergunta. É possível fazer a compensação pelo CAR? Hoje, Manuel, ainda não é possível, tá? Como é que vai ser feito, né? O CAR é um protocolo, você faz o protocolo de regularização ambiental junto ao órgão competente. Esse protocolo vai ser analisado e ali vai ser identificado um passivo, né? O Rodrigo depois me corrige se for o caso. Nesse passivo, o sistema vai falar, olha, você tem um passivo, como você vai querer regularizar esse passivo? Aí você vai falar, olha, eu quero regularizar por meio da compensação. Então, no MRA, no módulo de regularização ambiental,
dentro do programa de regularização ambiental, lá que você vai indicar a compensação ambiental. Isso. Depois do CAR ser analisado. Antigamente, como o Rodrigo falou, o CAR era feito pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, pelo SIGAM. E lá, pelo SIGAM, era possível você já falar que tinha passivo e lá requerer a compensação ambiental. A partir de dezembro de 2019, os cadastros foram todos integrados na plataforma federal. E, com isso, mudou a dinâmica e impediu que o proprietário pudesse fazer o CAR e fizesse também aí a compensação. Ok, obrigado. Não sei se mais alguém, Bruno, quer fazer alguma pergunta? Mas, assim, a palestra foi bem didática, né? Mesmo quem não faz muito, quem não atua com imóvel rural, como é meu caso aqui, a gente consegue entender, né? Não é, Pablo? Muito explicativo, né? Aí. Os meninos aí é show. Você vê que sai um pouco da área nossa aqui, só do direito, porque foi o que o Bruno trouxe, não é só quem trabalha com imóvel rural, não dá para ser só da área jurídica, né? Tem a biologia, a geografia, tem que ter essa questão multidisciplinar. E a parte, igual o Bruno também trouxe na outra palestra, né, Bruno? Que é de georreferenciamento, tudo isso, né? Exatamente. É bastante coisa. Mas acho que é isso, né, Bruno? Se alguém tinha mais alguma pergunta, estou vendo que o Hilário também está aí, a Keila, a Mônica, todo mundo está aqui prestigiando. Você vai falar mais alguma coisa? Se quiser perguntar no chat aqui também, tem um pessoal falando. Tem no chat, a gente deixou nossos dados de contato aí. Isso. Bruno, você vai deixar esse material no grupo para a gente, não? Vou. Essa versão eu vou... Porque ficou bem didático, como disse a Andréa, está bem assim, mesmo para quem, no meu caso também, como o dela, que a gente não atua efetivamente, mas essas informações de bate-pronto tá muito bem colocada, tá? Botou julgamento recente de situações, eu achei bem bacana. Não, eu circulo sim, Pablo, assim que acabar a apresentação, eu já jogo lá no grupo nosso da Adnotari, tanto no grupo ambiental também, põe. Tem os nossos contatos aí, qualquer dúvida a gente está à disposição. Mais uma vez agradeço a presença do Rodrigo por aceitar aí o convite para fazer essa palestra. Agradeço sempre a gentileza da Andréia também em ajudar na divulgação e aí do evento. Acho que é a última palestra do fim do ano da Adnotar, então dá para desejar aí um bom final de ano para todos, boas festas para todo mundo. E nos vemos ano que vem na mesma luta diária, né? Essa luta diária nossa, né? Isso aí, obrigado. Obrigado, André, obrigado, Bruno, aí, pelo convite. E espero ter ajudado aí, passado alguma informação útil para vocês. Rodrigo, suas informações foram extremamente úteis e eu vejo que essa palestra é uma palestra de utilidade pública. Esse debate tem que se prolongar, tem que ser levado para vários locais mesmo, porque uma decisão que a gente vê ali, às vezes as pessoas se preocupam muito com a parte jurídica ali e não vê na prática como é que vai ser, né? E teve uma decisão dessa que pode acabar prejudicando, né? Em vez de preservar, acabar degradando, na verdade, né? Sim, dificultar o processo, a regularização dos imóveis e a produção rural, que é importante, tudo é importante. Sim. Então, a gente tem que botar, direcionar o que já tem hoje, não tentar ir ao contrário do que do que a gente já atingiu, né? Manter, pelo menos. Então, agradecer aí a presença de vocês aqui, encerrando, né, com chave de ouro essa última palestra aqui da Adnotari. Amanhã ainda nós temos reunião do núcleo de condomínios, que tem o Pablo e a doutora Suzy, que está aqui também prestigiando a palestra. Ela está falando até eu ali, ela colocou algumas perguntinhas também no chat. E agradecer
Como eu já falei aí no início, né, a gente tem, essa palestra vai ficar disponível no YouTube, nós estamos com várias pessoas aqui acompanhando, a gente também no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde assistir, vai assistir mais tarde, ou quando tiver alguma dúvida, aí quando as pessoas começarem a entender esse posicionamento da corregedoria, eles vão procurar e provavelmente vão ver a importância dessa palestra, tá bom? Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Obrigado, um abraço, valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço, obrigado a todos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.